O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, apresentou um requerimento para que o youtuber Felipe Bressanin, o Felca, seja ouvido na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. O pedido foi motivado pela repercussão do vídeo em que o influenciador, então, denunciou a adultização de crianças na internet. O caso ganhou força depois da prisão dos influencers Ítalo Santos e Israel Vicente na última sexta-feira. Além de Felca, o deputado solicitou a presença de representantes do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente. Segundo o parlamentar, crianças e adolescentes com deficiências estão mais vulneráveis a riscos digitais como fraudes, assédio ou aliciamento sexual e podem enfrentar barreiras na denúncia. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que levará à votação de urgência o projeto que cria o ECA Digital, com regras mais duras para plataformas. O texto obriga empresas a retirar conteúdo de abuso sexual infantil, implementar controle de idade, proibir anúncios direcionados a crianças e veda a venda de caixas de recompensa em jogos. As penalidades para o descumprimento vão desde multas que podem chegar a 50 milhões de reais, até a proibição de funcionamento no Brasil. É um tema extremamente importante da gente destacar, e aí a gente pode discorrer mais sobre esse assunto, porque não é só a rede social, isso não acontece só na rede social. Na rede social a gente vê o aliciamento, a gente vê os crimes virtuais acontecendo no mundo virtual, mas esses crimes acontecem na vida real todos os dias, nesse momento que nós estamos conversando, em regiões mais longínquas aqui no Brasil. E nada é feito, é importante destacar também. Não só longínquas, Mariana, o estupro de menores de idade, de vulnerável, é uma realidade no Brasil, perto e longe, e acontece dentro de casa. Nós temos uma estatística absurda de 73% dos casos de estupros de vulnerável acontecer por parte dos familiares. Isso é chocante. E aí você tem a questão do influenciador, que vem fazendo um trabalho magnífico, é importante ressaltar. Ele fez uma ampla pesquisa e trouxe um conteúdo que eu assisti, fiquei profundamente tocada, Mariana. Mudou o meu comportamento. Eu que tenho 7 afiliados, já mencionei isso e volto a dizer, arquivei por causa das minhas redes serem públicas e eu ter escolhido isso, eu arquivei e resolvi não postar mais os meus afiliados, porque realmente, ainda que você tenha cuidado com a imagem que você está postando, o fato de se divulgar isso alavanca o algoritmo e passa a ser um conteúdo de muita amplitude, que possibilita a monetização, e aí vai virando um efeito em cadeia, onde as pessoas vão sempre postando, e isso vira um ambiente propício para o crescimento da pedofilia. Isso é um fato, e o Felca traz isso com muita propriedade. Eu sugiro todos a assistir o vídeo, e a mobilização que ele tem promovido, ela é fantástica e com embasamento, merece ser discutido. Nós não precisamos de lei para modular o nosso comportamento, mas uma lei é bem-vinda, porque a gente precisa o quanto antes cessar isso. Nós tivemos o caso, me lembro bem, que eu fiquei chocada com o caso daquele pastor mirim. As pessoas começaram a demonizar um rapaz, um menino de 12, 13 anos, não sei, 13 não me lembro. E assim, aquela era a única realidade que ele conhecia, Mariana. Aquela era a realidade que ele viveu, dos pais dele. Aí, por causa de um vídeo, as pessoas, começou-se um escrutínio público que demonizou o rapaz. Que bom senso tem nisso?
Será que não era, se houvesse a regulação, os pais não estariam mais conscientes da exposição que eles, de onde eles estariam colocando o filho dele? Então, assim, vale demais a reflexão, e eu convido todos a assistir o conteúdo e a refletir sobre esses novos parâmetros e principalmente sobre os riscos que isso causa, que é a produção de vídeo por menores de idade. Lembrando que esse influenciador e o marido dele foram presos, os dois foram presos, né? Porque existe denúncia, inclusive, contra o marido dele também, né? De envolvimento nesse aliciamento. E aí é importante destacar que a gente estava até conversando sobre isso semana passada, viu, Marajá? Até a título de informação, para você ter uma noção. A gente não tem ideia, a gente estava conversando sobre dinheiro em rede social, a gente não tem ideia do quanto esse povo ganha de dinheiro. Mas só para você ter uma noção, o casamento desses dois foram coisas de mais de 3 milhões no casamento. O convite de casamento era um iPhone para cada convidado. Então, assim, é uma distância. E assim, eles saíram da extrema pobreza do Nordeste para chegar nesse patamar. Em poucos anos, dessa forma, utilizando crianças, sexualizando crianças para ganhar dinheiro nas redes sociais. E a rede social potencializa cada vez mais esse tipo de comportamento. Eu estava falando especificamente em relação, por exemplo, à Ilha de Marajó, que ninguém fala. A gente sabe que existem os estupros, né, de vulneráveis nas nossas casas, mas o comércio disso, crianças que são comércio, elas são moedas, né, infelizmente. E que se valem perdão, professor, que se vale dessa vulnerabilidade econômica, porque a criança está ali numa situação precária e se vale disso. E eu expus o caso do menino pastor, Mariana. A gente sabe que o que o Felca expôs foi a questão da sexualização, mas eu expus o caso do menino pastor para que as pessoas tenham ideia que não é só a sexualização. A criança, o menor de idade, ele não precisa e não deve produzir conteúdo, porque ele não tem nem experiência para lidar com aquilo, não tem nem propriedade. Então, se utilizar essas crianças para ganhar um dinheiro é de uma barbárie, com certeza. Tá. Marajá, rapidinho que a gente Mariana, tem que chamar o pessoal. Vamos fazer um esforço de síntese aqui incrível, porque daria pra gente fazer um programa só sobre esse assunto, na verdade, professora? E como é revoltante, a gente fica querendo se estender. É importante lembrar, Mariana, como muito bem colocou a professora Ana Flávia, existe todo um mercado, pessoas que vendem o outro para ganhar dinheiro. E essa questão da pedofilia, ela está intimamente ligada a tráfico de órgãos, tráfico de seres humanos, inclusive trabalho escravo. Embora o trabalho escravo tenha sido extinto no Brasil pela Lei Áurea em 1888, em outras partes do mundo existe escravidão até hoje. Índia, por exemplo, e outras partes do leste asiático. Agora, não significa dizer que não existem condições análogas à escravidão, como você colocou muito bem de Marajó. Eu conheci a ministra Damares Alves no Congresso Nacional, quando ela ainda era assessora do então senador Magno Malta. E ela era responsável, Mariana, por fazer as ações judiciais naquela CP da pedofilia. E um dia, visitando, ela nos mostrou alguns vídeos, e ela falou assim: eu sou obrigado todos os dias a assistir esses vídeos porque eu tenho que fazer a peça, eu tenho que enquadrar de forma legal, eu tenho que narrar o que está acontecendo. Vídeos pesadíssimos de crianças. Vamos entrar nesse assunto, vamos continuar, até para você ter mais tempo para a gente conversar.